Oi, pessoal do sétimo ano. Essa é a nossa primeira aula de História online. O conteúdo é Expansão Marítima Europeia. Aqui esse mapa, só para mostrar para vocês a Europa do século XV e a localização de Portugal e aqui, consequentemente, o mar Mediterrâneo. Aqui, nesse outro mapa, mostra as rotas comerciais e aqui o mar Mediterrâneo representa as rotas comerciais ligando Itália, aqui pela África, até chegar aqui à Índia, onde se concentrava uma grande concentração de especiarias, que eram produtos, como por exemplo temperos, que eram levados daqui, do Oriente da Índia, para a Itália, e daqui da Itália era comercializado até Portugal. Aqui os principais produtos que eram negociados nas rotas marítimas do Oriente. Aí você tem aqui cravinho, canela, noz moscada, pimenta, porcelana, sedas, pedras preciosas e outros bens que faziam parte dos produtos comercializados no século XV. Aqui para mostrar para vocês a diferença entre os meios de transporte. Eu tinha aqui a caravela, que era um meio de transporte menor, utilizava uma pequena quantidade de marinheiros, e aqui eu tenho a chamada nau, que era uma embarcação maior, mais potente, e que conseguia levar uma quantidade maior de marinheiros. Aqui, antes desses marinheiros, durante muito tempo, esses marinheiros ouviam muitas histórias de que os mares, até então desconhecidos, eram cheios de monstros mitológicos, e isso fez com que, durante muito tempo, os marinheiros temessem entrar nos mares com medo de serem devorados. Aí tem aqui mar de monstros e outras criaturas estranhas, uma gravura de 1500. Aqui embaixo a gente tem a grande serpente marinha, também outra gravura. Os marinheiros temiam muito entrar no mar, com medo de serem devorados por essas feras. Aqui novamente eu aponto para vocês aqui a localização de Portugal, onde está aqui o navio. Veja que Portugal, para conseguir comprar mercadorias, aquelas que eu mostrei para vocês, as especiarias, antes ele seguiu aqui pelo Mediterrâneo nessa rota e vinha para a Índia. Como aqui essa rota foi interrompida, era necessário que Portugal encontrasse um outro caminho para poder chegar às Índias. E aí Portugal deu início às grandes navegações marítimas, aqui beirando essa porção oeste aqui da África, até encontrar uma rota para chegar às Índias, para continuar praticando o comércio de especiarias. Veja que aqui, novamente vou localizar aqui, essa partezinha aqui representa Portugal e representa Espanha, que foram os dois países do século XV que promoveram, digamos assim, iniciar as grandes viagens por mar. E como esses dois países foram os primeiros a iniciar as grandes navegações pelo mar, pelos oceanos, de tal forma que, em função desses dois países terem se destacado nas grandes navegações marítimas europeias, o mundo foi dividido. Veja que toda essa parte de amarelo aqui significava que todas essas terras aqui, eram de domínio de Portugal, e essas terras aqui, representadas pela cor verde, eram terras controladas pela Espanha. Então, basicamente, o mundo ficou controlado. Em 1500, o mundo era controlado apenas por dois grandes países, que eram Portugal e Espanha, localizados aqui na Europa. E aqui a gente tem as rotas comerciais portuguesa e espanhola. Dessa corzinha aqui, tipo um violeta, veja o que tem aqui de amarelo, Espanha. Amarelo aqui, localização da Espanha na Europa. E aqui a gente tem toda essa porção aqui do continente americano. Essa porçãozinha de amarelo foram terras, ou seja, terras que foram ocupadas, colonizadas pela Espanha, E aqui a gente tem, veja que tem outra porçãozinha de amarelo aqui,
Mas a gente tem novamente essa parte aqui de violeta, representando Portugal, e toda essa parte aqui, à medida que ele ia procurando uma rota, uma nova rota aqui, beirando a porção oeste aqui do continente africano, até encontrar a rota aqui para chegar nas Índias. À medida que saía de Portugal, ia, digamos assim, navegando na costa da África, eles iam ocupando territórios, ou seja, criando colônias, feitorias aqui no grande continente africano. E foi nesse processo de expansão marítima de Portugal em busca de encontrar uma rota aqui para as Índias, aqui em busca de especiarias, que Pedro Álvares Cabral aqui chegou até o Brasil, aqui em 22 de abril de 1500. Então, nesse mapa a gente tem aqui as duas principais rotas comerciais, tanto de Portugal quanto de Espanha. Então, só para mostrar para vocês, de forma simples, para a aula não ficar muito longa, que inicialmente o processo de expansão marítima se deu basicamente entre Portugal e Espanha. Então, um abraço e a gente explica mais um pouco na sequência.